Nós sabemos que milhões de pessoas se beneficiam das aplicações das radiações, em especial quando temos aplicações relacionadas aos cuidados com a saúde, seja na área médica ou até mesmo na área industrial, como é o caso dos irradiadores, que são utilizados para fazer esterilização de alimentos ou suprimentos médicos, que inclusive é o meu primeiro episódio aqui do podcast, o episódio piloto, que eu comentei lá atrás. Se vocês rolarem a lista de episódios, ele vai ser o primeiro. A Agência Internacional de Energia Atômica considera essa prática de irradiação com os irradiadores muito segura, isso porque a gente tem uma série de padronizações e protocolos de segurança que essas instalações precisam seguir para se adequar dentro das exigências legais, mas nós sabemos que, apesar de tudo, existem registros de problemas e acidentes associados a essa área que, quando acontecem, costumam ser letais. Um desses acidentes, que é o que eu trarei aqui hoje para nós conversarmos, é o acidente ocorrido na cidade de Sorek, em Israel, em 1990. Então, vamos acompanhar essa história na sequência. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje eu trouxe mais um acidente radiológico para a gente conversar, que é o acidente de Sorek, em Israel. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer aqui um aviso, por assim dizer. Eu acredito que neste semestre de 2021, agora, eu vou ter que intervalar os episódios a cada 15 dias e não uma vez por semana, como eu tenho feito. Isso porque eu estou com muitas aulas para dar nesse semestre e isso desgasta muito a minha voz e também consome uma parte do meu tempo. E é cansativo, então eu acredito que eu vá ter que dar esse intervalo um pouco maior em virtude disso. Mas eu sempre vou estar publicando aqui de qualquer forma, né? A cada 15 dias, é a minha intenção. E, bom, tem conteúdos aqui já gravados para vocês poderem apreciar e tem coisa pra caramba pra ouvir. Então vocês aproveitam esses conteúdos já gravados. E eu sempre vou estar disponível também para comunicação ali pelo Instagram e pelo e-mail, como eu sempre falo aqui para vocês. Dito isso, nós podemos começar a falar então do acidente de Sorek. Esse acidente radiológico aconteceu em 1990, na cidade de Sorek, em Israel, em uma instalação industrial chamada de irradiador, que, novamente pontuo, já falei sobre isso lá no episódio piloto. E essa instalação, ela existia, né, desde 1960 e teve o seu licenciamento autorizado em 1970, então ela já estava em funcionamento por um bom período de tempo. E, inclusive, esse irradiador onde aconteceu esse evento já teve registro de um acidente muito semelhante em São Salvador, um ano antes desse evento, que eu também falarei aqui mais para frente. Então, com relação a padronizações desse tipo de equipamento e melhorias que poderiam ter sido feitas, já haviam levantamentos feitos pela Agência Internacional de Energia Atômica, mas que não foram levados em consideração por essa instalação. Não foi aplicado e foi negligenciado. Então, a gente já tem um ponto aí de falha que levou esse evento a acontecer. E para a gente retomar aqui como que funciona o irradiador industrial é uma sala onde a gente vai colocar alguns materiais que precisam passar pelo processo de esterilização, que nesse caso eram materiais médicos para essa empresa aí que fazia esse processo. E daí como que funciona? A gente vai ter dentro dessa sala uma fonte radioativa, que nesse caso era uma fonte de cobalto 60, que ela não fica dispersa, né? Ela fica dentro de uma selagem, é como se fosse uma pilha. Tem uma casquinha de alumínio em volta do material e essas cápsulas de cobalto, elas ficam alinhadinhas dentro de um cavalete, por assim dizer, que é uma estrutura de metal que vai prender as fontes juntas. E aí como que vai funcionar a ativação da irradiação? Quando a gente quer irradiar o que está dentro da sala, né, os itens que estão lá dentro, a gente aciona um mecanismo para manter as fontes ali na sala expondo esses elementos.
Quando a gente quer desativar a irradiação, o que a gente faz? A gente aciona o mecanismo novamente e como o material radioativo não se desliga, nós precisamos blindar ele para poder cessar a exposição. E a blindagem desse tipo de material para salas de irradiação é feito como? Esse cavalete vai ser direcionado ao subsolo, ou seja, na parte de baixo da sala, onde existe uma piscina com água mesmo, uma piscina normal, que vai ajudar a blindar essa radiação e ela vai ficar ali contida. A fonte desce 5 metros de profundidade e vai ficar ali, guardadinha, blindada, porque vai continuar emitindo radiação, né? Mas daí não traz risco se alguém entrar na sala enquanto ela está nesse estado de blindagem, enquanto ela está no subsolo. E quem controla isso é o operador do lado de fora, mexendo no comando. Os elementos que vão ser irradiados, né, as caixas que estão com os materiais médicos ou alimentos, né, no caso das instalações que fazem irradiação de alimentos, eles são conduzidos para dentro da sala por meio de uma esteira. Então não é uma pessoa que entra lá e coloca, é uma esteira que vai conduzir esses produtos lá para dentro e depois vai sair do outro lado, normal, uma esteirinha rolante que vai fazer esse processo e que quem vê tudo isso ali é o operador, é ele que vê, né, se estão empilhando corretamente as caixas e tudo mais. E inclusive, né, com relação até, pontuando novamente, o acidente parecido com esse, que é o de São Salvador, uma das problemáticas lá é que as caixas eram empilhadas e caixas danificadas acabavam enroscando nesse transporte e fazer a pessoa entrar lá dentro para mexer. Então, a agência, novamente pontuo, ela fez uma série de levantamentos e recomendações para garantir questões de segurança para evitar acontecer isso novamente. E fez as notificações. O fabricante avisou essa instalação com relação aos novos padrões, não apenas da questão das caixas, da questão da integridade das caixas, mas também com relação a outros itens que precisavam de melhoria. E, inclusive, depois do levantamento da agência que ela fez após esse acidente, viu que nem o órgão regulamentador de Israel, na época, sabia dessa exigência da agência. Então, isso também contribui, né, a falta de fiscalização, a falta de conhecimento do órgão fiscalizador, porque daí eles não sabem o que eles têm que cobrar quando eles fazem a vistoria. Então, para a gente ver que, né, tem mais de um ponto aí que, quase sempre tem mais de um ponto que leva um acidente a acontecer. Bom, e ainda falando com relação ao comando dessas salas de irradiação, lembrando que essas salas de irradiação utilizam fontes de cobalto ou outros elementos radioativos de níveis letais de radiação por causa da sensibilidade dos micro-organismos. Realmente tem que ser muito elevado esse nível para ter efetividade na esterilização. Então, os mecanismos, os protocolos de segurança que existem nessas instalações, eles são os mais inúmeros possíveis. Existe uma série de mecanismos que são intercorrelacionados, digamos assim. Então, tudo isso para evitar já de ter pessoas que acessem a instalação por dentro enquanto a fonte estiver exposta ou que venha a acontecer algum tipo de problema. Tudo é feito pensando na proteção radiológica. Mas ainda assim, apesar de todos os esforços, esses eventos podem acontecer. E nesse caso, por exemplo, dessa instalação, eles tinham ali dispositivos com luzes e indicativos de segurança, só que o problema é que a produção deles fazia com que eles fossem facilmente manipuláveis, digamos assim. Então, um exemplo bem claro do que aconteceu ali, de um dos sistemas de segurança, de como era manipulável. Essa sala, ela tinha um sensor de radiação que ficava ali na porta de entrada, dentro do labirinto do irradiador, que tinha um sistema de trava. Então, quando o sensor detectava a radiação, ele travava a porta automaticamente. Quando a fonte era blindada, ele cessava a emissão de radiação, esse sensor habilitava a porta a abrir novamente. Então, esse era um dos mecanismos de segurança completamente funcionais. Porém, os relatos, depois que esse acidente aconteceu, dos operadores dessa instalação, são de que eles conseguiram encontrar um macete para enganar o sistema. Porque o que acontecia? Às vezes, em virtude do desgaste do Geiger, lembrem que essa instalação existe desde 1960. Foi habilitada em 1970. Então, e o acidente foi de 1990. Então,
Pensando aí, em 1970 até 90, são 20 anos. Então, 20 anos com o mesmo troço lá, sem manutenção. O Geigerzinho, ele foi desgastando e acabava que, às vezes, o detector dava um alarme falso e travava a porta e eles não conseguiam acessar a instalação. Dava muito trabalho. Então, eles conseguiram achar um jeito lá que ficava ligando e desligando o equipamento, e isso dava um bugzinho lá no computadorzinho, que na época não era lá muito tecnológico, né? E eles conseguiam acessar a instalação. E isso eles faziam 3 anos antes do acidente, já que eles descobriam esse macete. Então estava acontecendo isso há 3 anos antes do evento. E eles não tinham noção. Na cabeça deles, dos operadores, fazer isso era muito bom, porque eles estavam poupando tempo, porque eles estavam sendo efetivos na sua função e em conseguir agilizar o processo, especialmente porque essa instalação, ela funcionava 24 horas por dia, ela tinha uma demanda muito grande. Então, o volume de trabalho era enorme, a rotina ali, a agenda estava rodando e eles tinham que corrigir os problemas na cabeça deles, né? Então, não avisavam o supervisor e eles acharam esse meio aí de conseguir contornar o sistema de segurança sem compreender a magnitude das ações. Mas vocês vejam que isso é um exemplo de uma situação ali de falha nos mecanismos de proteção que existiu na instalação, mas esse era um. A instalação em si, o mecanismo ali, o irradiador, possuía outros mecanismos de bloqueio ali, tanto mecânicos quanto elétricos, para evitar de acontecer problema. Só que a agência, com o relato que ela faz, né, as análises que ela faz posteriormente ao acidente, ela pontua que, apesar de todos os recursos que você possa ter ali físicos, um dos mais importantes são os recursos administrativos para garantir proteção de uma instalação. Então, que seria, por exemplo, fazer manutenção preventiva. Nesse caso, se tivesse passado por processo de manutenção preventiva, o detector Geiger talvez tivesse sido consertado e pararia de dar os alarmes falsos e poderia ter evitado esse evento de ter acontecido, por exemplo. Uma outra coisa que também é correlacionado ali é com relação a treinamento dos operadores, porque se eles tivessem noção do impacto das ações deles, talvez eles não tivessem pensado em manipular um sistema que serve para a segurança para entrar na sala, porque realmente o risco era muito grande, mas por falta de conhecimento, por não ter noção da magnitude, para eles era ótimo, o que eles estavam fazendo era super efetivo. E também, vocês vejam só, nessa instalação, eles tinham um detectorzinho de radiação que fica na porta, que é para você usar antes de entrar. Só que esse detector, ele estava descalibrado para certa faixa de energia, então ele não estava funcionando direito. Mais um problema aí que mesmo que, né, no caso, o operador pegou esse detector, ele não funcionava e a gente não tem noção, né? Já que radiação a gente precisa de algo para medir, aferir para a gente, para saber o nível que a gente está se expondo. Então, todos os mecanismos de segurança de um ponto de falha ali que comprometeu gravemente e conduziu o acidente da maneira como ele aconteceu. E vocês sabem que essa questão, né, de manutenção, no caso dessa instalação, não existia registro de ter um programa de manutenção, então não tinha nem como saber se fez ou se não fez. Mas vocês vejam, era uma instalação que, como eu falei, tinha um fluxo muito grande, 24 horas trabalhando. Para empresas que têm o irradiador e veem esse nível de produção, eles não gostam de ficar parando o fluxo, porque eles perdem dinheiro com isso. Então, e isso acontece inclusive em instalações médicas, tá, gente? Eu trabalho com proteção radiológica de instalações médicas e a gente vê quando a gente precisa fazer os testes de constância dos equipamentos médicos, eles não gostam, torcem o nariz, fazem só porque a vigilância cobra, porque eles detestam ter que frear a agenda, porque eles perdem dinheiro nesse processo, né? Infelizmente, eles não veem o custo-benefício, que é com relação não só à segurança, mas também à qualidade, tanto para instalações médicas, quanto para instalações industriais, como é o caso do irradiador aqui. E até esses profissionais aí, os operadores, até que eu falei da questão dos treinamentos, os registros que a instalação tinha é de que eles foram treinados e devidamente habilitados para operar. Só que o problema é que algumas coisas dos treinamentos deles estavam em inglês e o manual de ação
para caso acontecesse algum problema, as instruções relacionadas à proteção radiológica também estavam em inglês, só que eles não falam inglês, eles falavam hebraico. Então, para eles, algumas coisas ali fica complicado. Inclusive, a agência pontua que esse tipo de evento, esse tipo de informação precisa estar no idioma dos operadores que estão ali na instalação. O inglês é universal, tudo bem, mas são informações cruciais que precisam estar no idioma nativo do local. E no caso aí, né, essa instalação, ela tinha recursos de proteção muito duvidosos, né? Então, viu-se que não se passava por manutenções de tempos em tempos. E se a instalação fica frouxa dessa forma, significa que não há um órgão fiscalizando adequadamente. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, os responsáveis pelo controle de eventos nucleares e de fiscalização ali em Israel era o Ministério da Saúde, que é igual aqui no Brasil, né, que tem a vigilância sanitária, lá é como se fosse isso também, que vai emitir a licença de funcionamento. E aí tem o Israeli Atomic Energy Commission, que é como se fosse a Comissão de Energia Nuclear aqui do Brasil, só que é lá de Israel, né? São eles que vão fazer inspeções junto com o Ministério do Trabalho. Então, a agência relata que é muito provável que estava ausente as visitas e as fiscalizações e que, por isso, a instalação simplesmente deixou. Eu até comentei lá no episódio onde eu falo sobre a introdução dos acidentes que, às vezes, os órgãos fiscalizadores, eles vão na hora de fazer o licenciamento e nunca mais voltam. Às vezes, eles pedem que mandem os documentos ali virtualmente e eles não acessam a instalação, né? Apesar que em 1990 não era tão fácil assim mandar virtualmente, mas uma das questões levantadas pela agência era a falta de cobrança por parte do órgão regulamentador do país ali com relação à segurança radiológica das instalações. Então, isso foi mais um ponto de falha que levou o acidente a acontecer. Falando agora sobre o evento, como que ele aconteceu? 21 de junho de 1990, 17 horas. A instalação estava funcionando normalmente. Tinha um operador que estava lá no comando, observando o que estava acontecendo. De repente, aconteceu um atolamento no transporte das cargas para dentro da sala de radiação, ou seja, naquelas esteirinhas. E não se sabia exatamente o porquê que isso aconteceu. Porque as caixas estavam em boas condições, como eu comentei lá, né, em virtude dos acidentes anteriores, né, no especial do acidente de São Salvador, que foi um atolamento por uma caixa que enroscou. As caixas estavam em boas condições quando adentraram a sala, porque isso foi verificado. Porém, esse atolamento causado por uma das caixas acabou forçando as outras caixas que travaram completamente a esteira e também travaram o rack que segura as fontes de cobalto travadas. Então, não apenas a esteira travou, mas a fonte radioativa também travou numa posição em que ela estava exposta. Ela não conseguia ser devolvida ao subsolo para ser blindada. E como eu comentei, são muitos os sistemas de segurança que existem num irradiador. O problema é que, como foi uma coisa bem excepcional, acabou-se que ativou muitos alarmes ao mesmo tempo. E, inclusive, a grande problemática eram os alarmes conflitantes. Quando isso aconteceu, um dos trabalhadores do irradiador resolveu desligar a energia para ver se cessava os alarmes e orientou ao profissional que estava ali operando o equipamento para que ele entrasse em contato com o supervisor da instalação, porque todo irradiador possui um supervisor de radioproteção, justamente para caso aconteça alguma coisa. Então ele orientou para que ele fosse atrás do supervisor nesse meio tempo enquanto a instalação estava desligada. Quando deu cerca de 17h35, o operador resolveu ligar a energia novamente e os sinais voltaram ali naturalmente, os alarmes. E a instrução que ele tinha, né, era de ligar para o supervisor para ver o que fazer. Só que ele resolveu que ele ia resolver o problema sozinho, sem se comunicar com o seu supervisor. E dentre os sinais que o equipamento estava emitindo, o problema ali era com relação à exposição da fonte. Por quê? O que acontecia? Um dos sinais dizia que a fonte estava blindada e o outro dizia que a fonte estava exposta. Então, a questão ali, como eu comentei, né, tinha um macetezinho
para entrar dentro da sala de irradiação, né? Que travava a porta ali, não deixava, mas eles tinham um macete para contornar esse tipo de problema. Então, o que estava acontecendo? O alarme do medidor de radiação dizia que a fonte estava exposta. Só que o alarme do hack, que mostra se ele está blindado ou não, se ele está submerso ou não, dizia que o hack estava abaixado. Por quê? Porque a caixa enroscou no cabo do hack, não deixou ele descer para blindar no subsolo, e o alarme deu um tilt e estava dizendo que o hack estava blindado. E o operador ele não sabia o que fazer. Depois, né, quando perguntaram para ele com relação à tomada de decisão, o que ele afirma ter pensado, né? O alarme do sensor de radiação já falhou várias vezes. Por isso que eles desenvolveram um mecanismo de entrar na sala com um macetezinho. O alarme do hack nunca falhou. Então, pela lógica, ele pensou que o alarme do hack estava correto, que a fonte estava blindada e que o problema ali era com relação ao sinal de alerta do sensor de radiação. Porque assim como outras vezes já deu falha, dessa vez também deu falha e estava entrando em conflito ali as informações. Então, com base nisso, ele achou que era uma boa ideia adentrar a sala de irradiação. Se ele tivesse um pouco mais de experiência, ele teria sim chamado alguém que tivesse mais conhecimento ali, ou teria chamado o supervisor, mas ele poderia ter chamado alguém, ou ele mesmo ter subido no telhado da instalação, onde tem uma parte ali onde se observa se o hack está descido, né, para a piscina ou se não, por causa da extensão dos cabos que ficam expostos na área externa do prédio. Mas não passou pela cabeça dele fazer esse tipo de verificação, porque ele estava muito crente de que o problema maior ali era o alarme falso do detector de radiação. E por essa razão, então, ele resolveu que ele ia entrar. Só que para isso, ele teria que desabilitar todos os mecanismos de segurança para ele conseguir liberar a porta e conseguir entrar lá dentro. Então, ele fez tudo isso, desconectou uma série de cabos e ele pegou o medidor que estava na porta, que é o medidor portátil, para ele poder entrar e ver se tinha alguma coisa mesmo. Ele até lembrou disso. Só que, como eu falei, né, o medidor estava descalibrado porque não passava por manutenção. Então, a leitura que esse medidor estava dando era falsa. Aí, ele desceu pelo labirinto de acesso e entrou na sala. Nessa altura em que ele entrou, ele já estava comprometido a receber uma dose gigantesca de radiação, mas ele poderia ter evitado receber uma dose letal, como o que aconteceu, se ele tivesse notado um detalhe bem simples, e que inclusive eu já comentei anteriormente aqui: o brilho de Cherenkov. Quando o hack está na posição de blindagem, ele fica submerso na piscina e a gente consegue observar o brilho. A ausência do brilho de Cherenkov significa que a fonte não está blindada na piscina, na água, e que, portanto, está exposta. Mas ele não se atentou a isso. Inclusive, gente, isso é muito interessante, porque esse evento específico, isso que eu acabei de falar para vocês, o meu tema de monografia foi relatos de acidentes documentados pela agência, e esse foi um dos acidentes que eu relatei lá. E na época que eu escrevi, eu estava tão pensando a respeito desse evento, que eu cheguei a sonhar por causa disso. Eu sonhei com algo muito parecido. No meu sonho, eu percorria uma planta de irradiação, só que ela era aberta, era uma piscina aberta, sem piso, e que nas laterais dessa piscina estavam os cavaletes com as fontes de cobalto e um brilho Cherenkov gigantesco. E tinha umas plataformas vazadas por cima no qual eu corria, e de repente a piscina esvaziou, e o brilho de Cherenkov sumiu. E eu comecei a entrar em pânico. Inclusive, nesse meu sonho, até o Ivan, que foi o participante do podcast passado, né, meu amigo, e ele, no meu sonho ele também estava junto e a gente estava correndo por cima das plataformas, se desesperando porque a blindagem sumiu. Não tinha água na piscina, né? E que a gente estava se irradiando. Aí ele me empurrou no sonho para dentro de um vão entre as paredes e falou: "Fique aqui que eu vou ver como que eu vou blindar isso aqui." E daí, de repente, no sonho, né, eu olhei para o chão e tinha uma cápsula de cobalto 60 do nada, porque teve um outro acidente onde a cápsula desprendeu do hack
e ficou no chão. Então misturou tudo, né? E eu peguei na mão. E eu lembro claramente no meu sonho, eu lembro claramente de ter sentido, na hora que eu toquei com a mão, queimar completamente todo o meu braço. E eu acordei do tipo, nossa, que legal! Ai, foi muito engraçado aquilo. Mas então vocês verem, né? O nível. Enfim, evento, assim, alucinante. Assustador pensar nesse tipo de coisa. E quando ele entrou, então vocês vejam só, que além dele não ter percebido a ausência do brilho de Cherenkov, indicando que a fonte estava exposta, ele entrou olhando para as caixas para tentar identificar onde que estava enroscado e no quê. Então, nem olhar a fonte ele olhou. Ele nem se atentou a olhar na direção onde estava a fonte. E aconteceu, ele viu lá onde que estava, ele saiu da sala e retornou com um carrinho para poder empilhar as caixas e tirar dali. Mas foi uma questão de ele estar dentro da sala por 1 ou 2 minutos. Imediatamente ele começou a sentir uma queimação intensa nos olhos. Além disso, também sentiu pontadas muito agudas na cabeça. Se assustou imediatamente, que saiu da sala. E ele não estava usando dosímetro, então a gente não conseguia estimar a dose que ele recebeu. Mas como ele começou a passar mal, em uma questão de 5 minutos após essa exposição, começou a vir os efeitos prodrômicos da síndrome aguda das radiações. Então, às 17h45, ele ligou para o supervisor, explicou o que aconteceu. O supervisor veio até a instalação, abriu a porta, fez as medições e, de fato, constatou que a fonte estava exposta e que esse operador sofreu o processo de exposição. O operador foi conduzido para o hospital imediatamente e, mais tarde, o supervisor conseguiu, junto com o fabricante do equipamento, conduzir o procedimento para blindar a fonte novamente. Era uma coisa extremamente simples de se fazer e que, com certeza, descartava a necessidade de entrar alguém lá para fazer isso manualmente. Inclusive, nem teria como, né, dado os níveis de radiação. Mas, como o operador resolveu agir sem contato com o supervisor, ele acabou recebendo essa exposição massiva, que infelizmente acabou fazendo com que esse operador posteriormente viesse a falecer em virtude da síndrome aguda das radiações. Quando a gente tem exposição aguda à radiação, ou seja, níveis grandes de radiação, a gente tem uma sintomatologia muito bem definida, porque a gente já observa isso de acidentes e eventos radiológicos anteriores. Então, tanto para a exposição local quanto para a exposição de corpo inteiro. Quando a gente tem irradiação local, a gente tem o que nós chamamos de efeitos teciduais, que podem ser imediatos ou tardios, e que vão agravar de acordo com o nível de dose. Quanto maior a radiação, mais intenso o efeito. E quando a gente tem irradiação de corpo inteiro, a gente tem o desenvolvimento da síndrome aguda das radiações, que elas já acontecem ali para 1 ou 2 graus, a gente já começa a ter sintomatologia do efeito prodrômico, que é passar mal, náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, coisas do tipo. E aí, conforme a dose vai aumentando, a gente vai ter os sistemas do organismo que vão sendo acometidos. Inclusive, gente, eu já falei aqui a respeito de efeitos da radiação no organismo, episódio 3, por que a radiação faz mal, recomendo que vocês escutem ali, né? E bom, voltando aqui só, né, para resumir ali a questão da síndrome, né? A gente tem ali o primeiro sistema atingido, que é o sistema hematológico, a gente tem a morte das células tronco da nossa medula, então a gente para de ter produção de células sanguíneas, inclusive as células de defesa, começa a ter imunossupressão nesse paciente, começa a ter hemorragia, porque a gente para de ter produção de plaqueta, então uma série de comprometimentos que acontecem, e quando a gente passa ali de nível 8 a 10 graus, a gente começa o acometimento do sistema gastrointestinal. Então, a gente começa a ter ali o descontrole hídrico, começa o paciente a desidratar muito, não consegue absorver nutriente, porque a gente mata as células tronco que produzem o tecido de revestimento do intestino, que vai fazer a absorção. Então, compromete ele completamente. E acima de 50 graus, que daí é muito excepcional, a gente tem comprometimento neurológico, muscular, que são os tecidos mais resistentes do corpo, precisam de uma dose maior. E nesse caso, o tratamento para a síndrome aguda, na verdade, a gente não tem como tratar, né? Especialmente porque é difícil de a gente abordar, uma vez que a gente está matando células tronco. Quando está na fase hematológica, ainda até é um pouco mais viável, mas se o nível de radiação for muito acima e vai para a fase gastrointestinal, fica complicado com relação a recursos. Antes do acidente de Goiânia,
e do acidente de Chernobyl era pior ainda, com relação a abordagens terapêuticas para esse tipo de problema. Eles faziam um tratamento com antibiótico, porque a pessoa estava sem sistema imunológico, então tratava com antibiótico, fazia transfusão de sangue para tentar repor as células que o organismo já não produzia mais, e tentaram, em 2 ocasiões, fazer transplante de medula para pessoas que receberam um nível de radiação muito elevado, que eram um trabalhador de reator nuclear que se acidentou e um outro que era de acelerador linear. Então foram essas 2 pessoas ali, mas não teve sucesso, não deu certo. Mas depois desses eventos em que eles usaram uma abordagem nova para ver se funcionava, eles começaram a tratar pessoas que sofriam com síndrome aguda de radiação com um negócio que se chama fator de crescimento hematopoético. Ele tem um nome, fator estimulador de colônia de granulócito macrófago. Enfim, tem essa nomenclatura ali, mas de modo geral é para ajudar a produzir células do sangue. E a gente não sabe exatamente se isso realmente ajudava ou se era porque a pessoa já estava se recuperando e por isso que foi efetivo nesses eventos de Chernobyl e Goiânia. Mas foi uma abordagem nova que eles trouxeram para tentar tratar pessoas que passavam por esse processo de síndrome aguda das radiações. No caso, esse operador que passou por esse acidente radiológico, ele recebeu uma dose estimada, tiveram que fazer uma dosimetria biológica, porque ele não estava utilizando dosímetro. Então, a estimativa de dose que ele recebeu de corpo inteiro era entre 10 e 20 grays. Isso já é o bastante para a gente começar a ter acometimento gastrointestinal. Ou seja, as abordagens ali, as ações teriam que ser heróicas para tentar salvar, mas salvar efetivamente sabia-se que não era viável. Então, o tratamento para ele seria mais paliativo até onde ele resistisse, por assim dizer. O paciente, ele já foi, o operador, né, no caso, ele já foi internado poucas horas após ele ter dado entrada no hospital e ele já apresentava um comprometimento muito grave no sistema sanguíneo, isso é perceptível quase que momentaneamente, e no sistema gastrointestinal também. Ele foi tratado com essas novas abordagens para a síndrome aguda, com esse fator de crescimento hematopoético, ele fez um transplante de medula, ele recebeu ali tratamento para as lesões teciduais que ele recebeu também, vou comentar aqui daqui a pouco, e ele acabou até tendo manifestações neuropsicológicas, por assim dizer, e ele acabou sobrevivendo por 5 semanas, mais exatamente 36 dias, e após isso ele acabou realmente falecendo, porque a síndrome aguda que ele desenvolveu era completamente incompatível com a vida. Nesse caso, tinha-se certeza que esse operador estava com síndrome aguda das radiações. Inclusive, eu até comentei com vocês lá no episódio de introdução, quando eu falo sobre, não só nesse de introdução aos acidentes, mas também no de efeitos da radiação no organismo, que o problema da síndrome aguda é que geralmente ela é descoberta tardiamente porque as pessoas que sofrem acidentes às vezes não sabem que estão sendo acidentadas com eventos radiológicos, né? Às vezes acontece de não saber. Mas nesse caso, eles sabiam que era isso. E o paciente ele foi examinado 2 horas e 15 minutos após a exposição. O médico que examinou ele era um oncologista, ele já sabia o que aconteceu, ele já sabia da estimativa de dose, porque o supervisor conversou com o físico e eles conseguiram estimar mais ou menos, levando em conta o tempo que ele ficou, né? Se ele realmente ficou 2 minutos, como ele havia relatado, 1 a 2 minutos. Se ele ficou um pouco mais, a dose poderia ter sido maior ainda. Esse paciente, né, no caso, o operador, ele era uma pessoa de 40 anos, ele tinha um histórico médico ok, sem nenhum tipo de comprometimento, e ele relata que depois da sensação de queimação nos olhos, em questão de 5 minutos ele começou a sentir os efeitos prodrômicos, ou seja, começou a vomitar, ter diarreia e ter fortes dores abdominais, e também começou a apresentar eritema, que é um efeito tecidual da radiação, especialmente na face e no pescoço. Muito provavelmente porque o resto do corpo dele estava coberto pelas caixas quando ele entrou, enquanto que a face ali, né, e o rosto já não estavam tão bem cobertos assim. E aí, nos 4 primeiros dias que ele ficou internado, não viram grande mudança no quadro dele, ele ficou estável, tinha febre eventual, e ele estava sendo tratado com os antibióticos e com o fator de crescimento de sangue ali, das célulazinhas de sangue. Ele sentia basicamente dor de cabeça, fadiga, fraqueza e vômitos, bem compatível com essa fase prodrômica da síndrome aguda. Aí no 4º dia,
eles conseguiram fazer um transplante de medula autólogo. Eles pegaram do irmão dele, que era doador. Não era completamente compatível, mas eram os recursos que eles tinham para tentar ver se tinha uma efetividade ali, para pelo menos ele conseguir produzir células de defesa do sangue, né? E daí no 5º dia ao 12º dia, desde a exposição, isso representa a primeira semana após o transplante, ele começou a piorar. E daí isso que é complicado, né? Quando desce, ele vai de uma vez. Então, ele continuou apresentando vômitos, diarreia, e ele desenvolveu uma condição que a gente chama de mucosite, que é uma inflamação das mucosas. E isso faz todo sentido com o quadro de agravamento gastrointestinal pela síndrome. Inclusive, a imagem de capa desse episódio é a boca dele completamente machucada por dentro, na mucosa, justamente apresentando essa característica, além de febre muito intensa e início de falha renal. Então aí começa a ter acometimento, começa a ter falha de órgãos e começa a ficar um quadro irreversível. Aí, na segunda semana, desde o transplante, no 13º dia ao 21º dia, desde a exposição, além de já estar completamente comprometido com o rim, com a mucosite e tudo mais, ele começou a ter comprometimento do fígado, porque, né, além da radiação, os medicamentos que se utilizam são muito fortes. Os eritemas, as vermelhidões que ele tinha na pele, na face e no pescoço, começaram a ficar mais evidentes. Ele começou a ter epilação, então os efeitos teciduais começaram a ficar mais intensos. Faz todo sentido, né? Conforme o tempo passa, os efeitos vão aparecendo e, né, a gente vai vendo qual que foi a gravidade de que esse tecido sofreu ali, de o quanto ele foi afetado, por assim dizer. E aí, do 22º ao 34º dia após a exposição, ele começou a ter uma deteriorização completa do trato gastrointestinal, realmente estava completamente sem função, uma anemia muito intensa, e daí nos últimos 2 dias, que é do 35º ao 36º dia, ele começou a ter muita dificuldade respiratória e, inclusive, foi o que acabou levando ele à morte em 27 de julho de 1990, às 2 da manhã. Ele morreu 36 dias depois da exposição em virtude de insuficiência respiratória e falência do resto dos órgãos que já tinham sido afetados pela radiação. Com relação ao quadro psíquico desse paciente, ele estava super normal e, inclusive, muito otimista no momento de admissão no hospital. Mas isso porque ele não tinha noção da gravidade do que havia acontecido com ele. Ele não compreendia. Aí lá pelo 15º dia que ele começou a ter algumas dificuldades para dormir, começou a negar o que estava acontecendo, começou a ter lembranças visuais do dia da exposição, que eu particularmente acho que isso deve ter sido massacrante, ter que ficar remoendo uma situação dessa, e começou a apresentar características típicas de estresse pós-traumático. E conforme ele foi deteriorando, ele foi ficando com muita confusão mental, bastante ansiedade, delírios e instabilidade num nível que ele realmente já não conseguia nem diferenciar mais as pessoas e queria sair do hospital, não queria ficar mais ali. E no fim, assim, ele foi tratado com medicamentos. No final, na época da morte, ele já estava inconsciente, anestesiado por causa de todo o comprometimento dele. E foi isso, né? Infelizmente, foi assim que se conduziu o final. Esse evento radiológico trouxe uma série de lições e recomendações que a Agência Internacional de Energia Atômica pôde concluir, assim como foi concluído de outros eventos radiológicos. Mas, principalmente, foi levantado a questão de como é importante a gente trabalhar a questão de cultura, de educação continuada para pessoas que operam esse tipo de instalação. Não só na indústria, mas também em outras áreas. Mas, principalmente, para que elas consigam ter noção da dimensão de risco que elas estão correndo se elas não seguirem os protocolos de segurança, a importância que se tem de seguir todos os protocolos, porque uma vez que as pessoas tenham noção, elas vão repensar melhor as suas atitudes, porque mesmo que tenhamos uma série de ferramentas de proteção físicas, estruturais, ainda assim, o principal a ser trabalhado é a questão de erro humano. O erro humano acaba aqui levando a conduzir esse tipo de problema com muita frequência. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse relato de acidente, né, apesar de ter um desfecho triste, e nós nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada e até lá!